Só uma enorme reviravolta impedirá que Fernando Lázaro seja demitido pelo Corinthians nessa quinta-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e fala também sobre Dorival Júnior, que tem um acordo verbal com o São Paulo, mas foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias. Preciso te atualizar sobre a mudança radical do Flamengo sob o comando de Jorge Sampaoli. Tem ainda novidade sobre Alexandre Pato, ele foi oferecido ao Vasco. Existe chance de negociação? E Endrick, que deve quebrar nessa quinta-feira mais um recorde com a camisa do Palmeiras. Tudo isso e muito mais além dos jogos dessa quinta-feira, a partir de agora. Fala aí pessoal, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo. É sempre bom ter vocês no canal com 1.270.000 pessoas inscritas. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botão vermelho para ter as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela os jogos dessa quinta-feira por Libertadores e Sul-Americana. 4 brasileiros em ação. Minha ideia é dar palpites para te ajudar na hora de se dar bem na aposta ganha. Palmeiras e Cerro Porteño, o jogo é mais difícil do que você pode imaginar, mas acho que dá Palmeiras. Já no confronto entre Botafogo e César Valerro, que é dirigido por Louco Abreu, vai dar Botafogo. Tem ainda Santos e Audax, para mim o Peixe vence. Já o Fortaleza visita o São Lourenço, na Argentina, jogo dos mais complicados. Tô imaginando um empate. E você? É bom de palpite? Então vem mostrar todo o seu conhecimento futebolístico clicando no link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro agora mesmo na Aposta Ganha e vem se divertir comigo. Bora começar o vídeo repercutindo os jogos importantes dessa quarta-feira no Castelão, em Fortaleza. O Ceará saiu na frente na final da Copa do Nordeste. Vitória por 2-1 contra o Sport. O Ceará logo no primeiro minuto abriu o placar, golaço do Castilho. Vitor Gabriel aumentou a vantagem do Vovô e aos 53 minutos do segundo tempo, com David Ricardo contra o Sport, diminuiu. Partida da volta marcada para 3 de maio na Ilha do Retiro, e o Sport vai precisar vencer por 2 gols de diferença para se sagrar campeão em caso de vitória por 1 gol, decisão nos pênaltis. Já na Copa Sul-Americana, o América perdeu por 2-1 para o Defensa e Justiça. O Coelho teve um apagão na volta do intervalo, tomou 2 gols em menos de 3 minutos, por falhas defensivas, ainda descontou com um gol marcado pelo Lucas Cal, mas não foi suficiente para evitar a 4ª derrota nos últimos 6 jogos. Coelho, que havia perdido as 2 partidas finais do Campeonato Mineiro para o Atlético, perdeu na estreia do Brasileiro para o Fluminense e agora cai diante do Defensa e Justiça. Bora falar sobre o Cruzeiro com revelações importantes de Paulo André, o homem forte do futebol do Cruzeiro, sob o comando de Ronaldo Fenômeno. Paulo André participou de uma série que vai ao ar nessa sexta-feira e que retrata os primeiros meses da SAF do Cruzeiro sob o comando de Ronaldo Fenômeno. E o Paulo André revela que recebeu uma série de ameaças de todos os tipos quando da decisão da diretoria de dispensar o goleiro Fábio, o maior ídolo da história recente do Cruzeiro. O Paulo André conta que havia sido tomada a decisão da dispensa do Fábio e o Cruzeiro tentava encontrar o goleiro para fazer um comunicado conjunto. Fábio não atendeu e soltou uma nota explicando que estava fora, havia sido dispensado pela Raposa. E aí o Paulo André conta que 5 minutos depois o WhatsApp dele bugou de tantas mensagens recebidas de torcedores do Cruzeiro. Ele até diz, em tom de brincadeira, que foram mais de 30.000 mensagens, com ameaças de morte, xingamentos e tudo mais. Não dava nem para ler palavras do dirigente. Hoje o Paulo André se reveza entre morar em Belo Horizonte e na Espanha. É que ele também cuida do Valladolid. Ninguém tem mais importância dentro do Cruzeiro e do Valladolid, depois do Ronaldo, que o Paulo André. Hora de falar sobre Endrick, que pode quebrar uma marca importante nessa quinta-feira. Você sabe que o Palmeiras recebe o Cerro Porteño, o jogo da Libertadores da América, no Morumbi, o Allianz Parque, vetado por conta da realização, um festival de rock. O Endrick tem só 16 anos de idade e, ao entrar em campo, vai marcar sua estreia na principal competição sul-americana. Ele havia ficado de fora da partida contra o Bolívar. Na oportunidade, o Abel poupou todos os titulares. Para esse jogo, certamente Endrick estará em campo, especialmente pelo atual momento. Marcou gols nos jogos de ida e volta contra o Água Santa na final do Campeonato Paulista e também balançou as redes contra o Cuiabá na estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Qual que é o recorde que o Endrick pode quebrar? Só o fato de entrar em campo já vai lhe garantir o status de jogador mais jovem a vestir a camisa alviverde na Libertadores. Mas se marcar gol, ainda vai quebrar um outro recorde com folga. O de ter anotado
o gol de forma mais precoce vestindo a camisa do Palmeiras. Até esse momento o recorde pertence a Gabriel Veron, que em 2020, com 18 anos, 1 mês e 19 dias, fez um dos gols na goleada do Palmeiras contra o Tigre. Já o Endrick completa nesse sábado 16 anos e 9 meses. E é legal destacar a reviravolta que o Endrick providenciou recentemente. Nos 12 primeiros jogos do ano, sem gols, com direito a banco de reserva, sem ser inclusive utilizado em algumas partidas importantes. Mas a bola dele passou a entrar e a coisa melhorou consideravelmente. E esse papo de que Alexandre Pato foi oferecido ao Vasco, confere. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao atleta e com uma pessoa da minha confiança dentro do Vasco. Existiu de fato uma sondagem, um contato, um oferecimento, mas isso já faz alguns dias. O Pato, com o Rogério Ceni à frente do São Paulo, havia entendido que não teria condição de ser contratado pelo tricolor e liberou seu empresário a procurar clubes brasileiros dispostos a fechar com o atacante. O Vasco tentou nos últimos dias encontrar um ponta esquerda. Até por isso o nome do Pato foi sugerido aos dirigentes da 777, mas não causou grande empolgação, tudo por causa da lesão recente do Pato. Jogador com mais de 30 anos de idade, que não atua desde agosto do ano passado e precisou passar por uma cirurgia no joelho. Ninguém sabe ao certo quando ele vai ter condição ideal de jogo. Mas, se não rolou no Vasco, ainda pode dar tempo de um acordo com o São Paulo. Mesmo levando em consideração que a janela de inscrições se encerra nessa quinta-feira, o fato de o Rogério Ceni ter sido demitido abriu o caminho para que o Pato possa ser contratado. Já havia contado para vocês que o presidente Júlio Casares e que os homens do departamento de futebol do Tricolor gostam da ideia de fechar com o Pato, ainda que um contrato de risco, com um salário pequeno e o restante atrelado à produtividade. A tendência é que ao longo da quinta-feira esse acordo seja anunciado. Prometo ficar de olho e qualquer novidade trago para vocês. E o Flamengo mudou da água para o vinho depois de apenas um treino e 2 conversas entre Jorge Sampaoli e os atletas. Coisas curiosas que acontecem só no futebol, né? Quando eu falo sobre mudança, me refiro à vitória por 2-0 contra o Nublense nessa quarta-feira no Maracanã, diante de 48.895 torcedores, para uma renda total de R$2.200.000. O placar nem foi tão elástico, embora o Flamengo tenha criado chances e mais chances para uma goleada. Mas o que mais me chamou a atenção foi a mudança drástica no comportamento. Time extremamente intenso, ativo, disposto a recuperar a bola rápido. Bem diferente daquele do Vitor Pereira. Nicola, mas o Sampaoli é melhor que o VP, não é? Sim, é melhor. Mas o comportamento do atleta também mudou. Quando eu falo do atleta, eu me refiro a todo o time. Os jogadores em campo demonstraram muito mais vontade. Para usar um português bem claro, ficou mais do que provado para mim que os jogadores não tinham a mínima intenção de salvar a pele do Vitor Pereira. Importante contar que os 2 gols do Flamengo foram anotados mais uma vez por Pedro, que é o artilheiro isolado do Flamengo em 2023. Destaque também para a atuação de Marinho, que foi titular com o Sampaoli, eles já haviam trabalhado juntos e bem nos tempos de Santos. O Marinho deu os 2 passes para gol do Pedro e foi um dos grandes destaques em campo. Já no vestiário do Maracanã, pós-partida, o treinador argentino disse o seguinte, abre aspas, agradeço a disposição do time, mas ainda estamos muito longe daquilo que eu quero, até porque foram apenas um treino e 2 conversas, fecha aspas. Para fechar, com a vitória, o Flamengo se recupera da derrota para o Alcas, chega a 3 pontos ao lado do próprio Alcas e também do Racing. Os 2 rivais, o time argentino e o time equatoriano, se enfrentam nessa quinta-feira às 19 horas. O jogo está marcado para a Argentina. E antes de encerrar sobre o Flamengo, só contar que o rubro-negro volta a campo no domingo contra o Internacional em Porto Alegre e depois na próxima quarta-feira em casa contra o Maringá na Copa do Brasil, quando vai precisar reverter a derrota do jogo de ida. Informação importante, Fernando Lázaro está bem perto da demissão do Corinthians. Nessa quarta-feira, dentro da Neoquímica Arena, o Timão voltou a tropeçar. Derrota por 1-0 para o Argentino Júnior, o único gol da partida marcado aos 13 da etapa inicial por Cabreira. Falha defensiva do Corinthians, Timão não jogou bem, foi dominado pelo adversário durante boa parte do jogo. Teve 2 boas oportunidades nos minutos finais, mas muito pouco para um time com investimento alto e com folha salarial na casa dos R$20 milhões mensais. Diante da pressão de torcedores no estádio e também nas redes sociais, com direito a uma postagem da Gaviões da Fiel exigindo a demissão do Fernando Lázaro,
o Corinthians já se mexeu e deixou no ar a impressão de que o Lázaro será demitido nas próximas horas. Alessandro Nunes, o gerente de futebol, antes de deixar a Neoquímica Arena, afirmou o seguinte, abre aspas, não vou falar nem que sim, nem que não sobre a demissão. Agora de cabeça quente não conversamos. Amanhã, nessa quinta-feira, pela manhã, haverá uma reunião no CT, como sempre acontece. E aí perguntaram, mas e aí, ele vai cair ou não? E o Alessandro respondeu, não se trata de respaldar o Lázaro, mas sim de respeitar. Amanhã sentamos e conversamos, fecha aspas. Ficou para todo mundo a impressão de que Fernando Lázaro será demitido em breve. A expectativa entre os dirigentes do Corinthians era de encontrar um técnico para poder anunciar assim que fechar a demissão do treinador atual. Lázaro, que não conseguiu decolar, foi uma aposta do Duílio e dos atletas do Timão. O time acabou caindo no Campeonato Paulista pro Ituano, dentro de casa nas quartas de final. Tomou 2-0 na semana passada do Remo, na Copa do Brasil, complicando a sua situação. E agora com essa derrota na Libertadores também compromete a possibilidade de classificação para a fase de mata-mata. Quem poderia ser contratado? Cheguei a contar para vocês que o nome de Mano Menezes tem defensores importantes entre os dirigentes, mas o Mano já deixou bem claro que não deixará o Internacional nesse momento. Juan Pablo Vojvoda, o treinador do Fortaleza, é quase uma unanimidade entre os dirigentes corintianos. Só que toda vez que foi procurado, o Vojvoda sempre disse não a ofertas porque ele quer cumprir seu contrato com o Leão do Pici. Cuca poderia ser uma alternativa? Acho bem difícil. E Dorival? Vou te responder daqui a pouquinho. Quero fechar o vídeo para contar sobre Dorival Júnior, que tem um acordo verbal com o São Paulo, mas que no início dessa semana foi oferecido ao Corinthians. Bora te explicar de forma cronológica toda a história para que você possa entender. Dorival está desempregado desde o fim do ano passado, quando o Flamengo decidiu não renovar seu contrato. E é óbvio que ele quer voltar a trabalhar e pretende voltar em um grande clube. Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians foram aqueles que se apresentaram como boas alternativas recentemente. O Galo chegou a fechar um acordo com o Dorival, mas não conseguiu contratá-lo porque o Cudê, o técnico argentino que está à frente do Atlético, desistiu de retirar uma multa rescisória do seu contrato, multa de 26 milhões de reais. Os dirigentes do Galo queriam demitir o Cudê para contratar o Dorival. Só que quando o Cudê, percebendo que seria demitido, desistiu da retirada dessa multa, inviabilizou sua demissão, o Galo, em hipótese alguma, vai pagar esses 26 milhões de reais. Em relação a Corinthians e São Paulo, Dorival vinha acompanhando bem de perto a situação dos dois clubes. No início dessa semana, antes mesmo do anúncio da demissão do Rogério Ceni, ele já havia sido procurado por um representante do São Paulo para dizer, olha, o Rogério, depois do jogo contra o Porto Cabelo, na terça-feira, será demitido e queremos contar com você. Dorival disse o seguinte, não vou abrir conversas enquanto o Rogério for técnico, mas a ideia de treinar o São Paulo me agrada. Quase que simultaneamente, um dos representantes do Dorival entrou em contato com o Corinthians e perguntou, vocês não têm interesse em contratar o Dorival? A resposta dos dirigentes alvinegros foi não, descartado. Vamos bancar o Fernando Lázaro, a gente acredita no trabalho do técnico, ele tem o respaldo dos jogadores e o Timão pretende fazer com que ele continue por bastante tempo. O que a cartolada alvinegra não imaginava era essa derrota para o Argentino Júnior, que deve determinar a queda do Fernando Lázaro. Mas ficou tarde para que o Corinthians atravesse o São Paulo. Pelo menos essa é a convicção dos dirigentes são paulinos, que esperam para amanhã dessa quinta-feira o desembarque do Dorival em São Paulo para a assinatura do contrato. Dorival tem morado em Florianópolis, mas já deixou verbalmente acertado tudo com o tricolor. Será que o Corinthians pode tentar atravessar? Talvez. Mas os dirigentes do São Paulo confiam na palavra do treinador e esperam anunciá-lo muito em breve. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta de tarde com mais notícias. Tem ainda programa do Nicola ao longo da programação. Fiquem todos bem, abraço, tchau!